a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje nós teremos a última mensagem sobre o profeta Abacuque. Então, oportunidade singular para a gente aproveitar, então, esta última mensagem para, antes da pregação, dar um Abacuque no irmão, né? Então, eu queria desafiar de novo. Queria que você desse aí Abacuque em 3 irmãos. Levanta, pode sair do seu lugar, dá Abacuque em 3 irmãos aí. Amém. Interessante, eu estava ouvindo uma entrevista hoje pelo rádio enquanto eu vinha para cá, e a pessoa estava falando sobre alguns males que podem ser evitados na área da saúde emocional, e entre as sugestões que foram dadas lá, do tipo atividade física, boa alimentação, cuidar de alguns itens, como, por exemplo, quem é diabético, quem tem pressão alta, cuidar para manter nos níveis normais. Então, ela foi dando sugestões. Mas uma das sugestões que ela deu foi que crie um grupo de relacionamento. E aí ela falou, olha, esse grupo pode ser para esporte, para jogo, né, um joguinho ali de mesa, e grupo religioso. Aí ela destacou o grupo religioso. Então, assim, é interessante como que a igreja pode fazer bem para o nosso coração, né? Abraçar faz bem, fazer parte de um grupo pequeno faz bem, né? Ser de um grupo é terapêutico, ser de um grupo pode retardar uma série de doenças e males que assolam a humanidade. Então, faça parte de um grupo, né? E desenvolva relacionamento. E de vez em quando dê um Abacuque no irmão. Amém? Que bom. Eu quero, nesta noite, vocês perceberam que o louvor foi mais curtinho, porque nós vamos cantar depois da mensagem, tá? E eu quero, nesta noite, encerrar, então, as pregações a respeito de Abacuque, este profeta do Velho Testamento, um profeta que a gente chamaria de profeta menor, e além de ser profeta menor, um profeta que tem algumas peculiaridades. Hoje nós iremos pensar no capítulo 3 e aprender que Deus se revela a Abacuque, e Abacuque vive com Deus uma nova experiência. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Relembrando, o que é que nós vimos até aqui nas mensagens anteriores? Primeiro, um questionamento que gerou crise. Abacuque questionou o Senhor, e o questionamento que Abacuque fez ao Senhor gerou crise em Abacuque. Por quê? Primeiro, porque Deus ficou em silêncio, demorou a responder. Segundo, porque quando Deus respondeu, a resposta de Deus foi uma resposta diferente daquilo que Abacuque gostaria de ouvir, que nós chamamos de uma resposta inesperada. Enfim, o cenário de Judá não era dos melhores, e ele leva esse problema para Deus. Senhor, o teu povo, o povo da aliança, não está indo muito bem, não está vivendo muito bem. Mas apesar disto, Deus não falou nada, ficou em silêncio. Depois, quando Deus fala, com a insistência e com as perguntas de Abacuque, Deus diz assim para Abacuque: eu vou usar os caldeus, os babilônios, para trazer disciplina sobre o meu povo. E aquilo gera uma angústia no coração de Abacuque. Depois disso, Abacuque sobe na torre, continua aguardando mais esclarecimento,
mais resposta da parte de Deus. E aí Deus traz para ele uma revelação e uma visão nova, e Abacuque então entende o que Deus está fazendo. É interessante porque Deus diz assim: eu estou vendo a perversidade dos caldeus. Não está passando despercebido. Os ais do capítulo 2 indicam isso. Não é? São 5 ais no capítulo 2 de Abacuque, mostrando que Deus estava atento a toda a maldade daquele povo. Então, fique tranquilo, Abacuque, porque eu estou usando o perverso para disciplinar o meu povo. Contudo, Judá será restaurada e os caldeus ou os babilônios serão destruídos. E nós falamos o seguinte na mensagem passada: cadê os babilônios? Se você quiser saber alguma coisa da Babilônia, você tem que procurar nos museus, você tem que procurar nas literaturas, porque este povo foi destruído. Desde aquela época pelo rei Ciro, persa, e até hoje a Babilônia não tem mais nenhum tipo de importância, apesar de ter sido uma grande potência naquela época. No entanto, o povo da aliança continua de pé, Israel continua aí, firme, existindo, de pé e com muito poder, apesar de ser uma nação pequena, porque é o povo da aliança do Senhor. Então Deus traz essa resposta e esta revelação. Mas aí Abacuque quer saber o seguinte: mas e nós então? Enquanto a disciplina vem, como é que a gente vai fazer? Como é que o teu povo vai fazer? E aí então o Senhor diz assim para Abacuque: o justo viverá pela sua fé. E nós aprendemos que na palavra hebraica para fé é a mesma palavra para fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade, ou o justo viverá por sua fé, não é? Depois nós vimos na resposta de Deus que o justo viverá pela fé, e hoje nós veremos a oração de Abacuque no capítulo 3, versículos de 1 a 19. Na última mensagem, nós descobrimos o que pode acalmar o coração de uma pessoa. E nós temos 3 respostas para essa pergunta. Primeiro, a graça de Deus pode acalmar o coração de uma pessoa. O justo viverá por sua fé. Acalme-se, Abacuque. Tranquilize o seu coração. Judá será restaurada. Segunda coisa que Abacuque descobre e que realmente nos ajuda nos dias de hoje ainda: a glória de Deus pode acalmar o nosso coração. E a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também ele descobriu que a soberania de Deus pode acalmar o nosso coração. O que é que nós aprendemos sobre a soberania de Deus? Nós aprendemos que os ídolos não podem fazer absolutamente nada. E Deus se sente ofendido e agredido quando nós o trocamos por outros deuses. Mas aí a palavra de Deus diz: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o santo templo de Deus não é a igreja, não é o limite de um templo. O santo templo de Deus é o cosmos. Deus está em todos os lugares do universo. E todos nós precisamos ter reverência e reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. E isso pode acalmar o nosso coração. Hoje, capítulo 3 de Abacuque, nós vamos ver um cântico, um salmo, um desfecho do livro. E nós podemos dizer que é um salmo fora do livro dos salmos. E isso é raro na Bíblia. Mas esse salmo de Abacuque vai nos ensinar algumas verdades importantes. E eu fiquei relutando. Você viu o tema que eu dei? Não é? A experiência de Abacuque com Deus. Deus se revela e Abacuque muda de vida. Mas eu estava olhando e bebendo de outras fontes. E eu disse que eu sou admirador dos temas do Luiz Saião. E o Luiz Saião colocou como tema para esse capítulo o louvor que surge da dor. Hernandes Dias Lopes colocou como tema para este capítulo como fazer uma viagem do medo à exultação. Excelentes temas, não é? Mas o que nós vamos aprender é que, seja qual for o tema, o profeta consegue cantar, adorar,
cultuar depois de tudo que ele experimentou e viveu. Sabe por que eu pedi para dividir o louvor hoje? E disse para cantarmos 2 ou 3 músicas depois? Porque a minha esperança é que nós, ao entendermos o que significa adorar a Deus, cultuar a Deus, apesar da dor, apesar das interrogações, apesar de não compreendermos bem algumas coisas na vida, nós vamos adorar de forma muito diferente. Não é? Adoração, seja ela por música ou de outra forma qualquer, é algo que só faz sentido quando a gente experimenta o que significa ter uma genuína experiência com Deus. Abacuque sai do vale para a torre, para esperar Deus falar. Abacuque sai do medo para a fé. Abacuque sai da angústia para a exultação e para a alegria. E você vai perceber que no capítulo 3 a profecia muda de estilo. Para capítulo 3 a mensagem muda de estilo. É totalmente diferente do capítulo 1 e do capítulo 2 deste texto. Abacuque mudou, mas as circunstâncias não mudaram. Será que é possível isso acontecer com você e comigo hoje? Mesmo as circunstâncias não mudando, você pode mudar. Mesmo as circunstâncias não mudando, eu posso mudar. Não é? Porque Deus pode promover esta mudança em nossa vida. Veja bem, verdades práticas que vão extrair já de cara para você entender que a palavra de Deus hoje é mais do que teoria. É algo prático para o seu coração. A primeira verdade prática, quando tudo parece perdido, Deus entra em ação. Ou seja, não está tudo perdido. Você está pensando que está, mas não está. Deus muda a sua perspectiva. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus pode mudar as lentes do seu óculos, seus óculos. E aí você passa a ver a vida de uma outra forma. Não é? Sem dúvida alguma, se você pegasse um analista político ou um analista econômico, ele iria dizer: não tem solução para a terra de Judá. Acabou. E quando você lê o capítulo, parece que acabou mesmo. Não tem rei bom, a economia vai de mal a pior. O que fazer diante desta crise? Mas com Deus tem saída. Amém ou não? Amém. Com Deus tem saída. Qual que é a saída de Deus? A saída de Deus é, primeiro, quem está no vale pode ir para a torre. E quem está na torre pode imediatamente cair para o vale. Porque a situação ficou invertida. Não foi? Judá e o profeta estavam no vale. Mas uma hora ele subiu e depois Judá também foi restaurada. E a grande Babilônia, arrogante, prepotente, que achava-se a mais poderosa, que estava no topo, conquistando tudo quanto é país que tinha pela frente, esta arrogante Babilônia veio para o vale. Com Deus, a situação pode mudar. As lágrimas podem se transformar em alegria. As derrotas podem virar vitórias quando nós estamos com Deus. Quando tudo parece perdido, Deus diz: não está perdido. Segundo, quando nossos recursos acabam, começam os recursos de Deus. Nós vamos aprender nesta oportunidade que quando Abacuque clama pelo Senhor, ele clama porque, na verdade, os recursos humanos já haviam acabado. E nós vamos ver lá no final do capítulo aquele conhecido trecho das Escrituras falando que acabou tudo mesmo. Mas mesmo tendo acabado tudo, Abacuque entende que os recursos de Deus não acabam nunca. Se o seu celeiro está vazio, saiba que os celeiros de Deus sempre estão e estarão cheios. Você pode busca no celeiro de Deus. Vai atrás do celeiro de Deus. Lá tem, e tem o suficiente para te sustentar. Terceira verdade prática que está contida nesse capítulo que nós vamos ler agora. Quando a crise é tão grande que parece não ter saída para os lados, então nós precisamos olhar para o alto. Sabia disso? Moisés viveu essa experiência, está conduzindo o povo pelo deserto. De frente dele um mar. O mar era um obstáculo difícil, intransponível. Mas atrás estava o exército poderoso,
Aliás, mais do que poderoso, poderosíssimo. Não é? E a região cercada de montanhas. Fazer o quê? Mas o Deus de Moisés mandou ele tocar nas águas e a Bíblia diz que o mar se abriu. É interessante, ele experimentou o livramento e a vitória do Senhor. Sem dúvida alguma, nós estamos falando de um Deus que de fato pode aprontar uma saída quando você pensa que não tem, pode te apresentar recursos quando você acha que os recursos já acabaram. Vamos então aprender hoje sobre a oração de Abacuque. Interessante, porque a oração de Abacuque e a revelação de Deus nos leva para duas palavras essenciais para o cristianismo. É beabá da fé. Quais são as duas palavras? Oração e Bíblia. Bíblia e oração. Sabe que os nossos filhos aprendem isso no berçário. Falar com o Papai do Céu. Ouvir e aprender os primeiros versículos da Bíblia. Depois eles aprendem isso nas classes que vêm na sequência. Aí você pega os teólogos, que são formados, os bacharéis, e depois os doutores, e depois os mestres, e depois os doutores. E você vai descobrir que seja em que fase for que você estiver, quanto conhecimento você vier a ter, isso não muda em nenhum momento da sua caminhada. Continua sendo a essência do cristianismo. Oração e Bíblia, Bíblia e oração. Falar com Deus através da oração. Ouvir Deus falar através da Bíblia. Isto é cristianismo. E vai ser assim o tempo todo. Você pode ter o conhecimento que for, que o que sustenta a vida cristã é falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. E é exatamente aqui que Abacuque transforma a sua vida, porque ele descobre isso. E eu quero dizer para você que Abacuque descobriu isso lá no 5º, 6º século antes de Cristo. Mas isso não mudou nos dias de hoje. Deus continua falando e Deus continua esperando que nós falemos com Ele. E é interessante porque quando nós olhamos para nós mesmos, como o presbítero Daniel falou, ou para baixo, nós ficamos desolados e deprimidos. Quando nós olhamos ao nosso redor, como ele olhou para a nação de Judá e para a Babilônia e aquele império perverso, nós ficamos estarrecidos, amedrontados, indignados. Mas quando nós olhamos para cima, para Deus, nós encontramos a vitória. Eu creio que nós no país estamos vivendo um momento em que a mesma sensação de Abacuque nos cobre nos dias de hoje. Se nós olhamos para nós mesmos, parece que a gente não tem força. Se a gente olha ao nosso redor, indignação toma conta, ficamos estarrecidos. Então, o que fazer? A sugestão é, olhe para cima, e a vitória do Senhor virá. Sem dúvida alguma, esse é o texto que vai nos ensinar isso. Vou fazer uma leitura rápida, você pode acompanhar na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia. Abacuque capítulo 3. Quando eu estiver lendo e você acompanhando, lembre-se que os primeiros versículos vão revelar Deus. Abacuque vai ter uma visão de quem é Deus. Aí lá no final, Abacuque vai completar o seu cântico de exultação. No começo, Abacuque vai fazer uma oração a este Deus que ele passa a conhecer melhor. Lá no final, ele vai adorar e cantar para esse Deus que é o Deus da sua salvação. Ele chama o Deus da minha salvação. Acompanhe a leitura então. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Olha quem é Deus. O seu esplendor é como luz, raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações.
Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros que a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplendor, ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Se você acha que o sol é um astro poderosíssimo, mas ele para, e a lua para diante do brilho do Senhor. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, ou sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam como se estivessem para devorar os pobres às ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra os que nos acomete. Deixa eu parar aqui um pouquinho. É impossível você ter uma visão de Deus sem tremer nas bases, não é? Joelho estremecer, sensações fortes acometer o seu organismo. Mas olha o que ele diz: aguardarei em silêncio, esperarei em silêncio o dia da angústia. Ele não tem prazer na destruição do ímpio, assim como Deus também não tem prazer. Agora veja o finalzinho do livro. Ainda que a figueira não floresça, figo vai faltar. Sem flor não tem fruto. Nem haja fruto na vide, não vai ter mais vinho. Não tem uva mais na videira. O produto da oliveira minta, acabou o azeite. Os campos não produzam mantimentos. Acabou também toda a provisão que vem da lavoura. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não vai ter mais lã. E os currais não vai ter gado, nem leite, nem carne. Olha o que ele diz depois de tudo isso. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém ou não? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, olha quem é Deus para ele agora. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. E isso é para ser cantado no culto de adoração da igreja, é o que significa esta última frase, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. O que nós aprendemos aqui, meus queridos? Vamos lá. Primeiro, a visão correta de Deus nos transporta da crise para a celebração. Você acha que é impossível uma pessoa em crise cantar ao Senhor? Você acha que é impossível uma pessoa em crise celebrar a Deus? É impossível se ele não conhecer a Deus. Mas se ele aprender a conhecer a Deus, se Deus se revelar a ele, se ele tiver uma experiência profunda com Deus, é possível sim. Se você está num momento difícil e não consegue entender a si mesmo, se você acha que está no fundo do poço, não entende as pessoas ao seu redor e nem tem um diálogo saudável com Deus, se você percebe que as coisas não estão acontecendo do seu jeito, acalme o seu coração, porque Deus sabe o que faz. E quando você descobrir que Deus está no controle da história e Ele sabe o que faz, o seu coração vai se acalmar. Tem uma fase na vida que a gente quer ser Abacuque.
Sabe o que significa querer ser Abacuque? Querer ensinar Deus a ser Deus. Você já se pegou nisso? Deus, não faz isso não é bem assim. Não é? O senhor não acha que o senhor está errado, não? Meus queridos, Deus não erra jamais. Por isso você pode descansar. Ah, o esgotamento chegou, minhas forças acabaram, meu sofrimento é intenso. Então é hora de enxergar a Deus. Se você chegou no ponto máximo da dor, no auge da crise, é hora de olhar para Deus e ver em Deus aquilo que Abacuque viu, sua grandeza, sua majestade, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas. Conheça este Deus da história, esse Deus que não cabe dentro da pequenez da minha mente. Quem é Deus para você? Interessante, porque quem era Deus para Abacuque? Abacuque, depois da crise, antes da crise, Deus era praticamente um servo de Abacuque. Depois da crise, Abacuque passa a ver Deus assim como ele é. E como Deus é? Primeiro, criador e controlador de todas as coisas. Estava dizendo que perto de onde eu moro, essa semana eu ainda namorei, olhei, semana passada, uma árvore, um ipê rosa, descobri que era ipê rosa hoje de manhã, muito bonito, sem folhas, não é? Mas cada flor cobrindo toda a árvore, desse tamanho assim, não é? E depois lá no meio, bem num galinho, uma casa de marimbondo muito bem feita, não é? E a gente vendo tudo aquilo, gente, que coisa linda, não é? Esses tempos atrás a gente estava na chácara da igreja e alguém contemplando e namorando um pássaro que parece morar lá, colorido, grande, bonito. Olha que o cara fotografou e ampliava e mostrava para todo mundo. Olha, segunda vez que esse pássaro está aqui, da outra vez ele estava, olha como é bonito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Eu gosto de natureza, pesco, na pescaria a gente curte aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, é uma bênção. Mas muito mais importante do que o ipê rosa, muito mais importante do que o pássaro colorido, muito mais importante do que os astros que estão no céu, é quem fez tudo isso. Se essas coisas nos maravilham, nós devemos nos maravilhar com aquele que criou esse universo. Abacuque, depois da crise, consegue entender esse Deus. Ele para e vê Deus. Segunda coisa que Abacuque vê, antes de falar da transformação dele, a segunda coisa que Abacuque vê é que Deus é o Deus da história. E aí Abacuque pensa assim, peraí, quantas vezes Deus agiu com poder e manifestou a sua glória? E ele começa a pensar, não é? Deus abriu o mar vermelho e o povo passou e teve vitória. E Deus abriu o rio Jordão. E Deus livrou o povo das mãos dos amalequitas. E Deus livrou o povo das mãos de outros imperadores maldosos. E aquilo fez com que Abacuque entendesse que o Deus que fez, o Deus da história, continua fazendo, Deus não mudou. Por isso Abacuque muda. Como eu disse agora mesmo, as circunstâncias não mudaram, mas as lentes dos óculos de Abacuque mudaram. Abacuque descobriu que Deus tem currículo. Abacuque, eu não nasci ontem. Você nasceu ontem. Eu tenho currículo. Sabe quem eu sou? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Abacuque sabe quem eu sou? O Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que deu a terra sob o comando de Josué. Sabe quem eu sou? O Deus dos reis de Israel. Os reis eram bons e eu abençoava, os reis eram maus e eu permitia a disciplina. Enfim, Abacuque, eu sou o Deus da história, o Deus que já venceu diversas vezes. Por isso você não tem o que temer. Agora, Abacuque está curado, é uma nova pessoa. Abacuque descobre que ele não caminha no escuro. Quem tem Deus não caminha no escuro. Quem tem Deus sabe onde está, para onde está indo, porque está debaixo de uma direção
divina. E por isso Abacuque pode começar a cantar. Sem dúvida alguma, nós temos uma mania de selecionar aquilo que nós cremos. O nosso coração faz isso. Nós temos que ter cuidado para poder crer nesse Deus poderoso, majestoso, Criador dos céus e da terra. E isso vai mudar a direção da nossa vida. Uma pergunta. Cabe aqui uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual o tamanho do seu Deus? Como é que é seu Deus? Sabe qual é o tamanho do Deus de Abacuque? Você lembra o primeiro versículo que eu li lá? Os primeiros versículos? Aquele primeiro slide, ele disse assim: tenho ouvido falar e tenho alarmado. Essa expressão tenho alarmado significa a experiência que Abacuque teve foi uma experiência cheia e intensa de sensações. Não é? Eu estou assustado com aquilo que o Senhor é. Muitas vezes a gente conhece Deus, mas não sabe o quanto Deus é poderoso, magnífico, e quanto a sua presença pode produzir algo diferente no nosso ser. É interessante porque Abacuque sofre, sente algumas sensações, ele se estremece, ele chora, ele sente a grandeza de Deus na pele. E eu posso dizer para você o seguinte: pastor, eu sou contra esses cultos que tem muita sensação, onde as pessoas se emocionam demais, e treme, e grita, e chora, e faz isso e faz aquilo. Sem dúvida alguma, tem muita manipulação, tem muita coisa acontecendo aí que nós condenamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus se manifesta, algo diferente acontece. Não tem jeito de ser diferente. É interessante, Moisés em crise, resolve abandonar tudo. Eu não vou mexer com liderar esse povo mais não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, cuidar do rebanho do meu sogro. Vou abrir lá uma empresa e vou ajudar a administrar o patrimônio do meu sogro. Faço melhor do que ficar aqui com esse povo. E ele foi para o deserto, pastorear o rebanho de Jetro. Mas um dia no deserto, Deus lhe aparece no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. E quando Deus se revela a Moisés naquele lugar e diz para ele: tira a sandália dos pés, porque o terreno que você está é santo. Santo por quê? Certamente Moisés já tinha passado com o rebanho por aquele pedaço, mas naquele dia em especial, aquele lugar era santo, porque Deus estava se revelando e se manifestando para Moisés. E sabe o que Moisés teve que fazer? Ele teve que largar o rebanho do sogro e voltar para a sua vocação de liderança do povo de Deus. Sabe o que acontece quando nós temos um encontro com Deus? O que aconteceu com Isaías. Ele estava em crise. O rei que ele gostava, o rei Uzias, havia morrido. E ele gostava do rei, era amigo do rei. E ele estava vendo o templo bagunçado. Ele diz no começo da sua profecia: eu não suporto mais ver a iniquidade associada com o ajuntamento solene. Gente que vai para o culto e que canta e que adora, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele está fazendo. Eu já não suporto mais isso. E em crise, Isaías resolve ir para o templo. E lá no templo ele tem uma visão de um Deus assentado em um alto e sublime trono. E quando ele tem aquela visão deste Deus 3 vezes santos, porque era assim que os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aquela experiência de Isaías fez com que ele caísse por terra e dissesse: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele completa dizendo: uma voz me disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu me prontifiquei e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem jeito. Aí não é só personagem bíblico. Moody foi um dos pregadores, e ainda a sua mensagem repercute até os dias de hoje. Muita gente lê Moody até os dias de hoje, sermões pregados por Moody até os dias de hoje. Um homem alto de 1,90 m, 127 quilos. Aquele homem robusto, excelente pregador. De repente, aquele homem entra em depressão e resolve se enclausurar.
não quer mais pregar, não quer mais cumprir a missão e a vocação de Deus na sua vida. E aquele homem um dia foi visitado por Deus e depois ele descreve essa visita. Um homem tradicional, conservador, um homem sereno, mas aquele homem descreve a visita de Deus dizendo: foi como ondas de eletricidade passando pelo meu corpo. E aí eu tive que acordar e voltar para o meu ministério. Abacuque se estremece diante da revelação de Deus, porque ele viu que Deus é grande. Qual é o tamanho do seu Deus? As circunstâncias fazem com que Abacuque saia do capítulo 1 questionador, do capítulo 2 decepcionado e frustrado, para o capítulo 3 ele se transformar num adorador. De questionador para adorador. Segunda lição que a gente aprende aqui: a visão correta de Deus muda o conteúdo da nossa oração. Interessante. Eu comecei lá falando de oração e Bíblia, palavra e oração. Será que nós conseguimos conciliar essas duas coisas? Ou seja, luz para a minha mente e fogo para o meu coração. Veja na oração de Abacuque, o que Abacuque mistura aí como ingrediente para a sua fé. A palavra de Deus se revelando a ele e uma fervorosa oração que ele faz ao Senhor. E as duas coisas precisam estar juntas na vida do cristão. E o que ele ora? O conteúdo da oração, parte dele está nesse ponto e parte vai estar no último ponto. Primeiro Abacuque ora por avivamento. Avivamento. Ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso do tempo faze-a conhecida. O clamor de Abacuque por avivamento é um clamor que não é egoísta. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra, porque aquilo que eu estou experimentando, eu quero que os outros experimentem também. Mas ele diz assim: faça isso no decurso do tempo, torne conhecida a tempo todo. Então nós estamos inclusos na oração de Abacuque, não é? Sem dúvida alguma. Mas aí vem uma pergunta: tudo bem, e o que é avivamento então, para que esse clamor de Abacuque faça sentido na minha vida, na minha cabeça? Qual é o significado da palavra avivamento? E nós vemos hoje em dia uma confusão sobre esse significado. Muito grande essa confusão. Porque tem gente que pensa que avivamento é uma mudança, aliás, é uma recepção de dons novos, né? Tem gente que confunde avivamento com dom ou com dons espirituais. Será que avivamento é dom espiritual? Não é. Não é. E por muito tempo a gente viu pessoas dizendo que era. Oh, aquela igreja é avivada, o pastor de lá tem tantos dons. Aquela igreja é avivada, tem uma irmã de oração que revela para a gente. Ah, aquela igreja é avivada porque não sei... Gente, isso não é avivamento. Uma vez por todas, tire isso da cabeça e do coração. Dom não é avivamento. Avivamento é fruto. Você sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo uma vida miserável diante de Deus e que tem dom. Porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. E eu já disse uma frase que esclarece aqui, vou repeti-la. Os dons me tornam útil, mas não me torna digno. Porque Deus me dá dom para eu ser útil na vida de outras pessoas. Mas a grande questão é, qual é o seu fruto? Que fruto você está demonstrando? Avivamento é fruto do Espírito. Isso é que é avivamento. Eu vou responder de outra forma daqui a pouco. Tem gente que pensa que avivamento é estilo litúrgico. Oh, igreja fria, o povo não bate palma, não fala glória a Deus, não levanta a mão, não pula. Eu gosto de a igreja alegre, eu gosto de movimento, eu gosto de uma liturgia espontânea. Eu gosto, é meu estilo. Mas eu quero que você saiba que isso não é avivamento. Não é uma diferença litúrgica. Você não é mais avivado porque você canta fervorosamente e pula, e nem é menos avivado porque você é mais compenetrado e solene.
Por isso, nenhum deve nem sequer julgar e criticar o outro. Não é entusiasmo, não são frases de efeito. Então, o que é avivamento? Avivamento é vida de oração. Avivamento é piedade. Avivamento é santidade. E, acima de tudo, avivamento são muitas conversões. Fruto. Você sabe que dia que essa igreja vai ser totalmente avivada? O dia que nós tivermos esse batistério sendo enchido todos os meses e gente descendo as águas para testemunhar a fé em público. Sabe que dia que essa igreja vai ser uma igreja genuinamente avivada? O dia que estiver transbordando amor uns pelos outros. O dia que houver piedade na vida de cada um. Fruto do Espírito. Isso sim é o genuíno avivamento. Agora, é claro que nós temos que entender, sem dúvida alguma, que a igreja precisa de avivamento. E essa é a igreja que precisa de avivamento, é uma necessidade vital da igreja. O que nós vamos aprender? E eu vou passar por esse ponto rapidinho, porque eu já quero concluir para a gente cantar. A igreja não pode viver só de lembrança, só de história. Ela tem que experimentar o mover de Deus nos dias de hoje. Se a situação é de calamidade, vamos clamar e vamos orar e vamos esperar que Deus se manifeste. Não é? E o que impede as manifestações de Deus, muitas vezes, é porque a igreja vive nos extremos. Não é? A igreja que tem muita doutrina, muitas vezes falta ética. Esses dias atrás eu visitei uma pessoa que não é da nossa igreja, e dizendo para essa pessoa que já foi da nossa igreja, que era tão ruim ele não estar na igreja, ele disse assim: pastor, eu estou lá há algum tempo. Se isso consola o senhor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, não tem igreja de doutrina boa igual a cristã, não. Estou lá, estou gostando, está uma bênção, mas a doutrina da igreja cristã, eu devo toda a minha vida cristã a essa doutrina. Amém, né? Que coisa boa para a gente celebrar. Equilíbrio doutrinário, Bíblia pura. Mas, meu irmão, tem que ter o equilíbrio disso com ética, com testemunho, com comportamento. Não é? Nós vivemos nos extremos. Gente que tem caráter, mas não tem carisma. Mas quem tem carisma, muitas vezes não tem caráter. Gente fervorosa, gente que ora, gente às vezes que prega, gente que dá testemunho, gente que tem dons espirituais, mas que não paga as contas. Que não paga as contas. Tem o nome sujo na praça. Nós precisamos ter carisma, mas precisamos ter também caráter. E precisamos ter caráter e também ter carisma. É gente que sabe muito e pratica pouco. Outros praticam muito, mas não sabem quase nada. Gente que sobe no monte para orar, mas não lê a Bíblia. Gente que lê a Bíblia, mas não sobe no monte para orar. Enfim, o que nós precisamos é misturar essas coisas para poder encontrar o ponto de equilíbrio e sair dessas polarizações. E lembrar que a base do avivamento não é merecimento. E nem a igreja pode marcar avivamento. De vez em quando você escuta alguém: vamos ter uma conferência de avivamento. Não vai não, bobagem. Deus não é preso à minha agenda. Não existe conferência de avivamento. Porque Deus manifesta onde quer, quando quer, do jeito que quer, para quem Ele quer, na igreja que Ele quer. Portanto, o que você precisa é apenas lembrar o seguinte: a igreja não produz o vento do Espírito. A igreja apenas issa as velas e vai na direção que o vento do Espírito soprar. Mas a igreja não produz nem marca a agenda de Deus. Amém. Agora, para a gente seguir em frente e terminar, a visão correta de Deus nos ajuda a enfrentar o presente com realismo e o futuro com fé e esperança. Quando Abacuque vê tudo o que Deus fez e relembra a glória de Deus no deserto, relembra o Deus que parou o sol e a lua, esticou o tempo para que o povo pudesse ser vitorioso naquela batalha,
a lembrança do julgamento do povo do Egito, o fato da terra se estremecer, o mar se abrir, as nações serem sacudidas, Abacuque chega à seguinte conclusão: apesar de tudo, preste atenção, apesar de tudo, ainda que eu não possa fazer absolutamente nada, eu posso crer e enxergar que a vitória final será minha em Cristo Jesus ou em Deus. E isso muda, faz toda a diferença. A vitória já está garantida em Deus. Eu não posso duvidar disso. Aí o conteúdo da oração muda de uma oração pedindo avivamento para uma canção de triunfo. E o que contém nessa canção de triunfo? Mesmo que acabe tudo. Tudo. Não vai ter mais figueira, não vai ter mais oliveira, não vai ter mais videira, não vai ter mais ovelha, não vai ter mais gado, não vai ter mais lavoura, acabou tudo, a economia se degringolou, a política acabou, não confio mais em ninguém, a história já foi para água abaixo, mas ainda assim eu posso crer no Deus da minha salvação. Mesmo que acabe tudo, eu continuo cantando. Esse é o louvor que sai do fundo do nosso coração. E louvor só é louvor quando é gerado no útero do arrependimento. E quando ele nasce de dentro para fora. E quando você tem esse arrependimento genuíno e nasce dentro de você, e você descobre, acabou os recursos, acabaram os recursos, agora é só Deus. Esse louvor, como diz Luiz Saião, que surge da dor, faz todo o sentido para o nosso Deus. Agora é só Deus, não tem mais jeito. As comparações do texto revelam algo interessante. Abacuque diz, mesmo que acabe tudo e não tenha chance para mais nada, só olha o que Deus vai fazer comigo. Deus vai me fazer andar com estabilidade e confiança, com celeridade e firmeza, como ele faz com a corça. Não é? Corre, mesmo no escuro, não vacila, tem firmeza. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo acabe, eu ainda posso descansar e confiar em meu Deus. Que bênção você poder confiar e descansar em seu Deus. Terminamos esse livro, meu querido. O justo viverá pela fé. Abacuque passa da dúvida para a fé. Abacuque passa do temor para a confiança segura. Abacuque passa da tristeza para a alegria. Eu queria perguntar a você hoje, você acha que isso pode acontecer na sua vida? Sabe qual é o segredo da vitória de Abacuque e de muitos outros personagens bíblicos? É porque ele não caiu na armadilha de Satanás. Deixa eu dizer qual é a armadilha de Satanás. Sabe por que Deus toca no nosso dinheiro? Porque ele descobre que nós amamos mais o dinheiro do que a Deus. Você sabe por que o diabo toca na minha saúde física? É porque eu tenho muito mais, valorizo muito mais o meu bem-estar e minha vida do que Deus. Sabe por que Deus toca na minha família? Porque muitas vezes eu amo mais a minha família do que Deus. Então eu queria te fazer um desafio para você frustrar e desiludir Satanás hoje à noite. Sabe como é que a gente frustra e desilude Satanás? É dizendo em alto e bom som, o meu Deus é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Ainda que a figueira não dê flores, nem fruto, e ainda que a oliveira minta, e ainda que não haja mais gado no curral e as ovelhas não estejam mais no aprisco, ainda assim eu vou exultar no Deus da minha salvação. E tanto é prova que o diabo pensa do jeito que eu falei, que um dia ele chegou diante de Deus, e Deus disse, você viu meu servo Jó? E aí o diabo disse, mas também puderam, o senhor dá tudo para ele, né? Toca para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo, menos na vida de Jó. Mas até na saúde. Ele teve uma lepra que tinha que pegar caco de telha para fazer a limpeza da sua lepra. A sua mulher perdeu a paciência e disse, amaldiçoa teu Deus e morre.
Porque viver do que ele está vivendo não compensa. E ele sofreu, teve momentos de desabafo e de questionamento. Mas lá no final, você sabe qual foi o final do texto? No final do texto, Jó diz assim: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o contemplam. Eu conhecia de ouvir falar, mas depois da experiência da dor, depois que eu desiludi Satanás, e Satanás descobriu que nada me revolta, nada me tira de Deus, e que Deus é mais importante para mim do que tudo, não é? Eu descobri quem é o Deus que eu sirvo. Queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos cantar daqui a pouquinho. Nós temos ainda muito tempo, nós invertemos, vocês viram, nosso culto termina perto de 9, agora que é 8h22. Então você não vai ter pressa para ir embora. Queria que você curvasse a sua cabeça. E a pergunta que eu quero fazer é: quem é o seu Deus e qual é o tamanho do seu Deus? Eu gostaria que algo de Deus pudesse acontecer para fazer você sair daqui hoje vitorioso, lembrando que nenhum servo de Deus anda no escuro. Você não anda no escuro. Não anda no escuro. Seja qual for a luta que você estiver enfrentando, olhe para o Senhor, suba para a torre, tire os olhos do seu redor. Olhar para trás, para baixo desilude, deprime, olhar para o lado assusta, causa indignação, mas olhar para Deus dá vitória, gera vitória. Diga para Deus, para que o diabo saiba que Deus é mais importante para você do que tudo. E que nada vai afastar você da presença do Senhor. Quem sabe hoje à noite você pode transformar a sua dor em cântico de alegria, por saber que a última página vai ser virada. Sabe o que pode nos ajudar hoje à noite? É você fazer uma análise de como Abacuque começou e como Abacuque terminou. Abacuque começou questionando, começou em crise, mas Abacuque terminou exaltando, exultando, pulando de alegria na presença do Senhor. Você quer essa transformação para a sua vida? Então, antes da gente conduzir a segunda parte dos cânticos, convido você, aonde você está, a ficar em pé, para que a gente possa orar ao Senhor. Quem sabe você queira receber uma oração hoje à noite e dizer: Senhor, eu quero uma experiência com esse Deus maravilhoso. Eu quero conhecer esse Deus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abacuque, nosso Deus, Deus da história. Nós queremos nesta noite nos colocar ao seu inteiro dispor, nos submeter à manifestação do Senhor. Nós queremos ver a manifestação da Tua glória. Pai, acalme o nosso coração mediante a Tua graça. Acalme o nosso coração mediante a manifestação da Tua glória. Acalme o nosso coração mediante a Tua soberania. Deus, que a experiência de Abacuque seja a experiência nossa. O justo vive pela fé. Que a experiência de Abacuque seja nossa, mesmo que as circunstâncias não mudem. Os nossos óculos, as nossas lentes podem mudar. Deus, que nós aprendamos a orar e também a buscar na palavra uma revelação, para que tenhamos vida vitoriosa no Senhor.
Pai, se o Senhor quiser e desejar, na tua soberania, nos visitar pessoalmente, ou visitar-nos como igreja, ó Deus, do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor é livre. O que nós não queremos é oferecer resistência. Nós queremos nos dispor para que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser, quando quiser, como quiser, na vida de todos nós. Mas nós queremos te adorar, queremos dar bom testemunho do Senhor, nós queremos frutificar para a tua honra e glória, nós queremos ser usados por ti para ser canal da bênção na vida de outros, nós queremos experimentar a tua presença. Revela-te a nós, Deus. Fale a nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça em pé. Vamos cantar ao Senhor. Eu acho que depois do que nós escutamos, depois desses cânticos eu vou já orar e encerrar o culto. Mas depois do que nós ouvimos da palavra, eu queria desafiar você, apesar das circunstâncias, não sei nem o que você está vivendo nos últimos dias, meses, anos, mas apesar das circunstâncias, abra a sua boca, cante e glorifique o nosso Deus. Depois nós voltaremos, e nesse primeiro cântico, se você quiser adorar ao Senhor, de maneira livre, espontânea, alegre, com os seus dízimos e ofertas, você pode aproveitar o cântico. O cântico, ofertar é adoração, é culto, né? Se você quer cultuar e ofertar com liberalidade e alegria, faça isso enquanto estivermos cantando. Cantar com entusiasmo, com muita alegria. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu valor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Perder
Aleluia. Amém. Antes de nós cantarmos essa outra canção, eu senti o desejo de lembrar, o pastor comentou muito também sobre Moisés, nessa mensagem de Abacuque, e me fez lembrar do texto lá de Êxodo, capítulo 17, onde mostra ali que Moisés, peregrinando com aquele povo todo no deserto ali, o povo presenciou vários milagres, né? Abriu, Moisés ali sendo usado por Deus, o mar se abriu, né? Uma coluna de fogo sustentava eles durante a noite, de dia quando eles caminhavam, a nuvem ali protegendo eles do sol, o povo que vivenciou vários e vários milagres com Deus ali presente. Mas nesse texto de Êxodo capítulo 17, o povo se revolta com Moisés, porque haviam comido cordonizes, né? Haviam já presenciado vários milagres, mas em determinado momento ali no deserto, a sua caminhada no deserto, eles sentem sede, e aí eles chegam com Moisés e fala, todo injuriado, murmurando, fala, Moisés, foi para isso que você nos trouxe até o deserto? Para morrermos de sede? Para a nossa família morrer de sede? Para nossos gados, nosso rebanho morrer de sede? E aí Moisés clama ao Senhor, né, toca ali na rocha e água sai daquela rocha, né? Aí a gente fica pensando assim, nossa, mas que povo incrédulo é esse? Presenciou vários milagres, será que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, será que o mesmo Deus que fez ali maná cair do céu, será que não poderia também dar água para aquele povo? Né? Que incredulidade era essa? Mas nós presenciamos o Deus Todo-Poderoso, né? E aí eu pego essa mensagem que o pastor disse aqui sobre a verdade prática de Abacuque, né? Quando tudo parece perdido, Deus entra em ação. Quando nossos recursos acabam, começa o recurso de Deus. Quando a crise é tão grande, devemos olhar para o alto, né? Então nós vamos com esse mesmo entusiasmo, nós vamos cantar um hino que tem tudo a ver com a mensagem. Tu és a minha porção, o hino de Ainda que a figueira não floresça. Amém? Bem animado, tá? Com palmas, vamos lá? Glória a Deus. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. veja a glória do Senhor hoje aqui, amém? Aleluia. E sim também com palmas, vamos lá?
Uma salva de palmas para esse Deus Todo-Poderoso. Amém. 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 Podem sentar, só para eu dar os avisos, e aí a gente encerra, tá bom? Aviso, preste atenção, porque nós não temos o ISEC Notícias no mês de julho. Agosto, se Deus quiser, retornaremos. Mas alguns avisos muito importantes, preste atenção. Retiro de mulheres, de 12 a 15 de outubro, no Palavra da Vida de Caldas Novas. Vagas limitadas. Todos os anos ficam mulheres querendo ir e não tem vagas. E esse ano, a nossa região está querendo antecipar para não perder as vagas, porque as regiões de fora acabam, porque eles cotizam, né, quantidade para cada região. Aí, quando uma região demora a fazer a inscrição, eles vão repassando as vagas para outras regiões. Então, esse ano nós queremos fazer mais bonito um pouco do que os anos anteriores. Então, fica aí o desafio, procure a irmã Nolma, conversa com ela, ela tem os detalhes, tem as formas de pagamento, as facilitações que podem ser conseguidas com prazo, etc. Retiro Nacional das Mulheres, Palavra da Vida. Tá? Não sei se isso vai desestimular ou estimular. Eu estava brincando com a Dulce hoje à tarde, eu serei o preletor desse retiro. Então, você vai para lá e, se você não vai para poder ouvir o pregador, vai para ajudar e cooperar e orar e interceder pelo pregador, né? Então, as mulheres da nossa igreja estão com a responsabilidade de interceder pelo pregador esse ano. Então, estaremos lá juntos nesse retiro. Em paralelo ao retiro das mulheres, vai ter o segundo encontro de oficiais, e eles abrem para outros varões que queiram participar, mesmo que não tenham o título de diácono nem de presbítero. Mas se você quiser ir, então fica aí uma dica. Quem sabe o casal, né? Aí a mulher, vocês não têm filhos, não tem que ficar ninguém cuidando de nada, então vai o casal. A mulher vai para o retiro das mulheres, o homem vai para o retiro dos oficiais. Vai ser no Taiô o retiro dos oficiais. O Orisvaldir, acho que já ficou algum documento com você? O material já está com o nosso irmão Orisvaldir, diácono Orisvaldir, tá? Se você quer saber mais informações, fale com ele sobre esse retiro. Segundo aviso que eu quero dar, primeiro domingo de agosto, 2 cultos e retomaremos o almoço. Domingo, esse mês agora nós fizemos a festa à noite, não tivemos almoço, cancelamos. A partir do primeiro domingo de agosto, retornaremos à nossa rotina. Na equipe pastoral ainda vai decidir, há uma grande tendência de nós termos 2 cultos todos os domingos. E no primeiro domingo ter o almoço e a Santa Ceia. Estamos orando e pensando sobre isso. Eu sei que tem algumas pessoas torcendo para que isso aconteça, porque querendo ou não, você tem algumas pessoas que vêm pela manhã e não conseguem vir à noite. E tem outros que não conseguem vir pela manhã. E quem gosta de vir aos 2, nós queremos estimular para não desistir. Continue vindo nos 2. Só que de manhã você tem cursos. Então você pode cultuar à noite e vir de manhã para os cursos. Curso da UDF, até o curso da Revista Escola Dominical. Nós vamos manter sempre o curso, o nosso circuito ISEC. Enfim, não vai faltar estudo na parte da manhã. Mas aqui dentro do templo será culto, os estudos, não é? E isso pode até alternar, né? Uma temporada você faz curso, outra temporada você vem no culto de manhã e não vem à noite e vice-versa. Então, vamos possivelmente dar essa alternativa para a igreja já esse ano, tá? Convenção regional vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de setembro aqui na nossa igreja. E nós estamos, apesar de ser muito em cima da hora, nós estamos planejando um negócio assim diferente, algo para fora, para a cidade, não apenas para dentro, pensando em nós. Para você ter uma ideia, nós resolvemos que nós vamos fazer um kit para distribuição nos sinaleiros de Goiânia. A ideia é talvez chegarmos a 30 mil kits. E esses kits de distribuição vai ter um copo d'água lacradinho, geladinho, vai ter um CD
com uma pequena palavra a respeito da denominação e uma mensagem evangelística também de 5 minutos no máximo. E vamos ter o restante do CD com músicas que têm algum vínculo com a denominação. Vamos ter música do Paulinho, a banda dele, que faz parte. Vamos ter música do Maurílio Garcia, o irmão dele, o Moacir, que é uns irmãos Garcia, estilo mais sertanejo. Vamos ter o Carlinhos Veigas, que foi dessa igreja, que hoje é presbiteriano, já cedeu quantas músicas a gente quiser, ele mandou 6 para escolher. Jonatas Duarte, filho do reverendo Oswaldo Moreira, mandou escolher quantas quiser do CD que ele gravou. Nós temos aquela Gláucia de Brasília, filha do Onésimo, que tem uma música que o Brasil inteiro canta, né? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, né? Só de pronunciar o teu nome. Essa música, ela tem outras músicas conhecidas. O Wesley Marlene mandou também a gente escolher quantas a gente quiser. Então nós vamos fazer, e o Wesley Marlene, nós estamos escolhendo músicas talvez de composição do saudoso reverendo Aristóteles de Freitas, que eles gravaram. Então, é vínculo denominacional, né? E vamos pôr isso dentro de uma lixeirinha de carro e distribuir. Estou contando isso porque nós somos os anfitriões, e eu gostaria muito de ter a adesão de 100% da igreja, grupos pequenos, envolvidos aí na nossa convenção, e eu vou passando detalhes para vocês, tá? E por último, aliás, antes de eu passar uns slides aqui rapidinho, nós preenchemos, você tem vontade de conhecer Israel, tem vontade de fazer essa viagem, nós preenchemos as vagas. Aí, depois de preenchida com antecedência, graças a Deus, isso tranquiliza o coração da gente. Aí o pessoal da Galileu Viagens resolveu ligar e conseguir bloquear mais 5 vagas. Então, as 30 iniciais já estão preenchidas. Mas eles conseguiram bloquear nas reservas aéreas e hotéis mais 5 vagas. Portanto, nós temos 5 vagas abertas para quem ainda tem sonho, desejo e vontade de ir nesta viagem. 23 de outubro é a nossa saída, 3 de novembro é o nosso retorno. E vamos passar esse ano por Londres, em virtude da reforma protestante. Inclusive, deveremos ter um culto na igreja de John Wesley, né? Vamos ter um culto lá na igreja de John Wesley, está sendo programado para ter esse culto. Em Londres, nós não teremos pernoite. Vamos fazer um city tour na ida, outro na volta. Serão 2 noites no Egito, 2 noites na planície do Sinai, 3 noites na região da Galileia e 3 noites em Jerusalém. É o nosso trajeto, e o restante avião e aeroporto, evidentemente, somando 12 dias ao todo. Se você quiser saber informações, fale conosco. Tem gente que pensa que gente mais idosa não consegue ir. O Sebastião Anacleto, ano passado, com a esposa, foi a Dona Geni, tudo acima, Dona Geni mais de 70, Sebastião Anacleto mais de 80, né? E fomos de boa, todos eles conseguiram fazer bem esta viagem. Então fica aí o desafio. Agora, o último aviso que eu quero dar tem a ver com o nosso encontro de casais. Está aí, 29 de setembro a 1º de outubro, no Ecológico e Ville Resort, Caldas Novas, Goiás. Deixa eu começar aqui. Tema: Viva a alegria no casamento, leve uma vida mais leve. Preletor do encontro de casais será o pastor Sandro Pontes. E tem algumas imagens do hotel aí embaixo, e a Dulce, após o culto, pode disponibilizar mais imagens através de um folder. Ainda tem alguns? Já entregou, né? Mas se você quiser mais informação, pode falar com a nossa equipe. Então, esse é o tema, o preletor e o local. E a data, 29 a 1º de outubro, né? A 29 de setembro vai ter uma festa, né, no primeiro dia, né, na chegada. Você que se inscrever vai ter orientações sobre a festa que vai ter. E segundo, nós estamos querendo pedir que você faça a inscrição mais rápido, porque nós temos uma tendência para ficar para a última hora, né? E isso prejudica a organização. O pessoal que organiza pensa em lembrancinha, pensa numa coisa, pensa noutra, e aí você fica, eu vou, mas faça a inscrição depois, eu vou, mas vou fazer depois. Faça logo, você tem mais tempo para pagar, paga uma parte agora, paga uma parte daqui a um mês. Quando chegar lá no dia do encontro, está tão menos para você pagar, e vale a pena ir. Esse é o nosso 25º? 25º, acho que é o 25º encontro. E vale a pena ir, cada encontro tem sua característica, cada encontro tem sua peculiaridade. Fica aí o desafio para você não deixar de ir nesse encontro este ano, tá bom? Então, esses são os nossos avisos.
Queria convidar o pastor Pedro para vir aqui fazer a oração final e assim a gente encerra o nosso culto, né? Pastor Pedro foi escolhido por causa da gravata, brincadeira. É porque ele estava pregando na igreja nossa ali na Cidade Jardim, mas lá o culto é 6 horas da tarde. Então ele falou, pastor, terminando lá eu estou indo para a igreja, né? Terminou lá, ele veio para cá. Então, e chegou a tempo, porque eu ainda estava iniciando a mensagem quando eu vi ele entrando, então não perdeu nada da pregação e da segunda parte do louvor. Então ele vai orar e impetrar a bênção. Vamos ficar em pé, quem puder? Obrigado aos visitantes, Deus abençoe, voltem sempre. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Tu és o Deus de todos os deuses, Tu és o Senhor de todos os senhores. Te louvamos, ó Deus, porque te amamos. Te amamos, ó Deus, porque Tu nos amas também. Te louvamos, ó Deus, pela essa série de mensagens baseada, ó Deus, na expressão maior da nossa comunhão contigo, que é viver pela fé. Te louvamos pela instrumentalidade do Teu servo, pastor Marcos. Te louvamos por todas as mensagens que falaram de uma maneira direta ou indireta aos nossos corações. Pai de amor, ajuda-nos a viver aquilo que Tu falastes. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar 24 horas por dia verdades, ó Deus, que encontramos na Tua palavra. Pai de amor, que continuemos mais vivos ainda na nossa esperança, na nossa confiança, e abençoe a Tua igreja, Senhor, para que ela realmente viva o verdadeiro avivamento, Senhor, em toda a sua existência, em toda a sua intensidade. Te louvamos por essa semana que se inicia, leva-nos em paz, nos proporcione uma semana de vitórias, uma semana, ó Deus, na Tua presença. Conduza cada um de nossos passos, conduza cada uma das nossas decisões, Senhor, esteja conosco naquilo que devemos definir, naquilo que devemos decidir, naquilo que devemos falar, fazer, ó Deus, que em tudo, e em tudo mesmo, Tu sejas o Senhor de nossas vidas, o Senhor de nossas ações, o Senhor de nossos planos, o Senhor de nossos projetos. Abençoe-nos, ó Deus, e nos leve em paz. Em nome de Jesus nós oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Jesus, a fonte de amor.